A vida é uma eterna pressão e ninguém nos prepara para ela. Na verdade, muitas das pessoas nos antecipam para essa pressão mais cedo do que deveria. Olá, tudo bem? Eu sou João Paulo Raimundo dos Reis, tenho 25 anos, estou casado junto com a minha esposa desde os 14 anos, um namoro de escola que hoje é um grande amor. E começo esse canal no YouTube falando de um assunto que talvez impacte você da maneira que deveria impactar, talvez conecte com você da maneira que deveria conectar, ou talvez não. Talvez você esteja aqui só para me apoiar, talvez você esteja aqui porque o conteúdo te impactou, mas gostaria de falar um pouco sobre a pressão que nos é posta durante a vida, durante vários momentos, em alguns casos antes do que deveria, em alguns casos mais tarde do que deveria. E não estou para julgar, não estou para falar o que é certo, o que é errado, estou para passar a minha visão sobre isso. E aqui no canal provavelmente vocês vão ver sempre a minha visão sobre várias coisas que acontecem, várias coisas que eu vivo, várias coisas que eu reflito, várias coisas que eu já passei, várias coisas que eu vou passar e assim por diante. Além de eu querer produzir o conteúdo aqui, além de eu querer estar aqui para mostrar um pouco mais meu trabalho, depois a gente entra nesse tema do que eu faço na minha vida hoje, aonde já cheguei com o meu trabalho, quem são as pessoas que estão no meu círculo de trabalho, quem são os meus clientes e tudo mais. Eu quero iniciar esse canal falando um pouco sobre aspectos que guiaram talvez minha trajetória profissional até aqui e pensamentos que me fizeram entender várias nuances de coisas que a gente passa. Como eu falei para vocês, eu tenho 25 anos, hoje eu sou dono de uma agência de marketing que hoje não é só voltado para marketing, tá? E tenho equipe, a agência já vai fazer 5 anos, então se eu tenho 25, eu comecei com 20, então desde o 20 eu lidero a equipe aí. E esse assunto da pressão, eu quis iniciar o YouTube nesse assunto porque há alguns dias eu venho pensando sobre isso, inclusive fiz até alguns stories ali, alguns posts no meu perfil no Instagram. Se você está me conhecendo agora, vai lá e me segue, vou deixar aqui embaixo. A pressão, ela chega na nossa vida de maneira que a gente nem percebe, sabe? Ela chega disfarçada de uma comparação, ela chega disfarçada de um julgamento, ela chega disfarçada de um questionamento. Eu não sei com você, mas comigo e com pessoas ao meu redor, a gente sempre vê, eu sempre vi, né? E quando a gente chega ali 15, 16, 17 anos, a sair da escola, do ensino médio, né? Para ir para uma faculdade, para ir para o mercado de trabalho, as perguntas já começam a aparecer. O que você quer fazer da sua vida? Que profissão você quer ter? Começam a te comparar com amigo, vizinho, primo, familiares e etc. E na maioria das vezes não é por mal. É uma forma de tentar ligar a chavinha na cabeça ali do adolescente, que a gente sabe que é difícil. Mas isso já começa a se transformar numa pressão. E quando a gente está lá nesse momento, né, com 16, 17, 18 anos, sofrendo essa pressão, que a gente nem imagina que é uma pressão na maioria das vezes, a gente já inicia a nossa trajetória, que é uma trajetória de vida que devemos ter uma profissão, ter um trabalho, ter uma família, construir coisas, construir bens. A gente inicia a nossa vida sob pressão a partir dali. Casos e casos, a gente sabe que tem pessoas que começam mais cedo nesse sentido, tem pessoas que começam mais tarde nesse sentido, e tem pessoas que talvez nem passaram por essa pressão disfarçada de questionamento, de julgamento e afins. Mas a verdade é que desde esse momento a gente começa a sofrer pressão em nossas vidas. E as coisas vão acontecendo, cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe a sua profissão, cada um escolhe o que quer fazer.
como quer fazer, se quer ter família, se quer casar cedo, se não quer, se quer ter filho, se não quer, se quer ter um cachorro, se não quer. E hoje, com a globalização e com o poder disso aqui que a gente tem nas nossas mãos, um celular e acesso a inúmeras personalidades, pessoas e histórias de vida, esse nível de pressão aumentou. Porque o jovem que não tem às vezes nenhum pensamento formado acompanha pessoas que mostram uma vida irreal. E ele já se autopressiona para talvez chegar nessa vida irreal. E a gente sabe o que acontece. E essa questão da pressão, para mim, ela é muito íntima. No meu Instagram eu tentei falar sobre isso, não me aprofundei. Mas ela é muito íntima porque ela me forjou muito cedo. Inclusive antes dos 16, 17, 18 anos ali. Porque antes disso, eu comecei a querer aprender sobre o que eu faço hoje. Antes disso, eu tinha uma pressão grande já por inúmeros fatores de que eu não queria ter a vida que eu tive até ali. Queria ter uma vida melhor, uma vida maior e etc. Então, essas coisas, assim, a gente começa a se autopressionar. E eu usei a pressão muito a meu favor, na minha visão, tá? E talvez essa seja a visão de pessoas que estão aqui, que me conhecem, e talvez não, e tá tudo certo. Cada um vai ter sua visão. Por que isso me ajudou? Porque além de eu ter me forjado nesse sentido muito cedo, para ter seguido o caminho que eu segui e fazer o que eu faço hoje, liderar a equipe, empreender, gostar de negócio, gostar e querer criar vários negócios, me ajudou em saber lidar com essa pressão e entender quando que é uma pressão benéfica, quando que é uma pressão que vai fazer mal, qual é o limite dessa pressão também. E nessa construção da minha carreira até esse momento, a pressão me ajudou a refletir sobre acontecimentos, sobre falas, sobre coisas, sobre cursos, sobre ensinamentos, sobre livros, sobre pensamentos, sempre buscando mais de uma ótica. Porque às vezes a pressão chega até a gente não como uma pressão, igual eu já citei. Às vezes se você ceder à pressão, você toma uma decisão que não deveria ter tomado. E às vezes, se você usa a pressão de maneira errada, você cai no caminho errado. E é o que a gente vê que acontece com talvez grande maioria das pessoas, né? Não tenho dados, eu vim fazer esse vídeo porque eu gostaria de falar sobre o assunto. Já tô com ideias há tempos de iniciar aqui um conteúdo no YouTube. E a gente sabe que muitas pessoas acabam cedendo a essa pressão, indo para o caminho errado, e isso é muito ruim, e a gente tem visto isso cada vez mais. A gente tem visto especialistas falar sobre assuntos, sobre o mal do século que é essa digitalização, esse acesso fácil a essas pessoas, essas coisas irreais, essa comparação gigantesca. E eu só gostaria de deixar um recado, não sei quanto tempo que vai dar esse vídeo, mas também não fiz ele com roteiro, só vim falar realmente o que eu penso sobre isso e o que tem passado na minha cabeça. E eu poderia falar aqui talvez muito mais tempo, mas também não quero ficar desconexo, repetitivo e cansativo no assunto. Mas a mensagem que eu gostaria de realmente passar é que se você está começando a sua carreira, se você está no momento de não entender o que você quer fazer ainda, não ceda à pressão, sabe? Se põe num lugar de se autoconhecer primeiro, entender o que você gosta, entender o que você pode fazer, entender o que acende a chama ali, sabe? Que faz os seus olhos brilharem, para depois você decidir o que você quer fazer. Não cede à pressão da comparação, não cede à pressão de um familiar falando, olha lá, seu primo faz isso e faz aquilo, por que você não faz? Não cede à pressão da comparação das redes sociais, de ver um jovem de 1 em 1 milhão que com 18 anos furou a bolha e ganhou milhões, sabe?
E também não se coloque na posição de que você não pode fazer isso. Sabe? É uma linha muito tênue entre isso que eu tô falando, mas o que eu quero deixar é que você que tem 17, 18, 19 anos, 20 anos e talvez se sente um pouco perdido no que quer fazer, que antes de escolher fazer algo pro resto da sua vida ou por um grande período da sua vida, que você reflita consigo mesmo e entenda quem é você, o que você gosta, o que você faz de diferente, o que você faz com amor, o que você faz. Sabe assim, realmente aquela frase de coach, de que a gente ouve muito. Fazer o que ama, sabe? E a gente vê muita gente fazendo as coisas hoje pelo dinheiro somente. E muita gente tentando fazer as coisas que tiram toda a sua sanidade mental só por conta do dinheiro. Não por conta que elas gostam. Não tô falando que o que você gosta não pode tirar a sua sanidade mental, tá bom? Em alguns momentos eu me encontrei nesse momento de fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, mas estar com o mental bem abalado. Mas a partir do momento que você começa a lidar com essa pressão, você consegue entender que isso te forja para viver a vida, sabe? Isso te ajuda a entender algumas coisas que talvez o seu pai, sua mãe, sua irmã mais velha, seu irmão mais velho ainda não entenderam. E aí você começa a ter a ótica de o porquê que eles talvez faziam algumas coisas. O porquê que talvez um superior fez algumas coisas, falou algumas coisas para você. Não sei se está dando para entender, talvez estou ficando já um pouco desconexo no assunto. Mas a pressão ela é importante. Porém, você deve tomar cuidado. Você não deve ceder à pressão para o caminho que as pessoas querem que você vá. Você deve saber manejar essa pressão. E também não estou falando que eu estou te ensinando isso. Eu acho que tem inúmeros profissionais que podem te ajudar a lidar com isso. Mas eu estou aqui para dar essa visão minha e falar que eu usei a pressão a meu favor. Em outro vídeo talvez eu conte um pouco mais da minha história, de como foi a infância, minha adolescência e etc. Para vocês entenderem essa questão da pressão. Mas a pressão me ajudou, me forjou, me fez chegar onde eu tô. Estou muito longe de onde eu quero chegar. Mas eu vejo que nem questão financeiramente, mas o que eu construí ao meu redor, o que eu construí com a minha cabeça e com um pensamento sobre essa questão da pressão e sobre como agir sobre essa pressão, me fez chegar onde eu tô e vai me fazer conquistar tudo o que eu quero conquistar e, na maioria das vezes, muito mais. Para ser bem sincero, eu já conquistei muito mais do que eu imaginava conquistar até hoje, com 25 anos. Então, talvez eu ter sofrido uma pressão mais cedo do que eu deveria me fez chegar até aqui e vai me fazer chegar muito mais longe. Como também pode ter pessoas que ter sofrido uma pressão mais cedo do que deveria, cederam a essa pressão e caíram por um caminho que a gente que ninguém gosta de ir, que ninguém gostaria de ir, que a gente sabe que não é legal. Então, não sei se o vídeo é um alerta, se é uma conversa, se é um conselho, mas de mensagem final, se eu poderia deixar essa mensagem chegar, principalmente a essa faixa de idade que está começando a sua vida, a sua carreira, e às vezes até pessoas mais velhas que hoje estão se encontrando, é que a pressão ela vai estar sempre aí. E se você não aprender a lidar com essa pressão, você vai sempre ceder para o lado pior. E ninguém gosta de ver o outro cedendo para o lado pior. Ninguém gosta de ver um amigo cedendo para uma decisão ruim. Ninguém gosta de ver um familiar cedendo a pressão para um lado ruim. Decisões e atitudes que ferem gravemente elas mesmas e pessoas ao redor. Galera, o vídeo acho que é isso.
Não sei se eu me desconectei um pouco do assunto principal, acredito que não. A intenção era vir conversar, não fiz roteiro, não quis fazer porque é um assunto que pode abrir diversas linhas de raciocínio, de conversa. E espero que eu não tenha me desconectado do assunto, que não tenha sido desconexo, que eu não tenha sido repetitivo. E espero, do fundo do meu coração, que isso que eu tenho falado aqui possa ajudar você, possa te trazer uma visão diferente sobre a pressão. E acredito que se eu fosse deixar uma mensagem final aqui, seria para que, se você está nesse momento de começar a sua carreira, começar a sua vida, começar algo, até você que está um pouco mais velho, está mudando, né, toda a sua vida, e está nesse momento de uma pressão muito grande, e ainda não aprendeu a lidar com a pressão, que você aprenda, tá? Que você use essa pressão no lugar correto, da maneira correta, e que, se for necessário, procure ajuda. E se você acredita que esse vídeo te ajudou e pode ajudar outras pessoas, compartilhe com elas, curta, comenta, traga o seu relato aqui, se você sentir que deve trazer aqui nos comentários. Um vídeo que fui no feeling, fui na cabeça, fui o que estava pensando, martelando nas minhas ideias aqui já faz alguns dias. E espero que realmente ajude e que seja um bom início para os meus conteúdos no YouTube. Logo em breve a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre mim, sobre a minha carreira, sobre talvez fatos que aconteceram durante minha vida dessa questão de pressão para chegar onde eu estou hoje, para falar sobre o que eu faço, quais são os meus clientes, o que eu resolvo, o que eu entrego, enfim, isso provavelmente vai acontecer, isso vai acontecer, na verdade, mas eu quis iniciar com um assunto que eu acho importante e que está ligado intrinsecamente à minha pessoa. E aqui talvez vai ter algumas pessoas que vão confirmar isso que eu vou falar agora. O que eu quero mais nessa vida, além de, lógico, pensar em mim e evoluir, crescer, ganhar dinheiro, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, todo mundo quer vencer. Eu quero ajudar as pessoas. Então acho que com esse assunto que eu trouxe eu vou ajudar talvez poucas, talvez só algumas, talvez sejam centenas, talvez sejam milhares, a gente não sabe. Eu não sei. Mas se ajudar uma, duas, já valeu o esforço, sabe? Porque isso é o que queima dentro de mim, que faz, que me fez aparecer sempre na internet. Então, novamente, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal que está começando. Comenta aí também o seu relato, igual eu falei. E se você acha que vai ajudar outras pessoas, com certeza mande para elas. Porque isso vai ajudar bastante a mim e essas pessoas. Beleza? Muito obrigado por você que ficou até aqui. E logo em breve estamos de volta. Tchau, tchau.